Ótima notícia para os usuários de planos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou o fim da limitação ao número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e também terapeutas ocupacionais. Ao vivo aqui com a gente, o advogado Juliano Pessoa, especialista em direito médico, vai tratar dessa decisão para a gente, dessa ótima novidade e, claro, como vai funcionar. Explica para a gente como as pessoas que têm plano de saúde vão poder ter acesso a essas sessões, digamos assim, ilimitadas. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Sofia. Bom dia, Gilvan. Bom dia, quem nos assiste. De fato, é uma excelente notícia, Sofia. E agora, eu diria que a ANS encerra essa discussão, né? As operadoras, elas sempre tentaram fazer algum tipo de objeção em relação à quantidade de terapias prescrita pelo profissional médico. Mas, na prática, o paciente encontrava muita dificuldade. Então, muitas vezes, ele tinha que recorrer ao Poder Judiciário para poder ter garantido o seu direito de se cumprir ali o que foi prescrito pelo profissional médico. Agora, a Agência Nacional elimina esse tipo de objeção e, a partir de 1º de agosto, ela tira toda e qualquer restrição de quantidade de sessões prescrita para essas 4 categorias, né, para toda a patologia que estiver lá prevista pela Organização Mundial de Saúde. Só para a gente entender, essa pessoa vai ao médico, o médico é que passa esse pedido, né, e esse pedido depois é levado adiante. Você marca quantas quiser. Existe um tempo, existe um caminho a ser seguido, não é isso? Exatamente, Ivan. E essa era a grande discussão, porque veja, quem faz essa verificação da quantidade que o paciente necessita, é importante frisar essa palavra, é o profissional médico, não é o paciente. Não é ele que diz quantas sessões ele deseja realizar. O médico analisa o caso concreto dele, verifica qual é o tipo de tratamento que ele necessita, com que profissional e em que quantidade. Então não cabe a qualquer outra instituição ou profissional se insurgir questionando essa prescrição, porque o médico tem a sua legitimidade, com base na sua evidência científica, no seu conhecimento, de prescrever o que ele acredita que é o melhor para o paciente. Então, a discussão girava em torno disso. A operadora de saúde simplesmente recebia a prescrição do profissional médico e dizia, olha, o seu médico prescreveu X, mas nós só vamos cobrir até Y. E isso, naturalmente, não se pode conceber e a Agência Nacional agora ela elimina essa discussão e o paciente agora terá mais praticidade no sentido de buscar a operadora e diretamente já obter êxito ali no pleito solicitado. Apesar da novidade ser ótima, ser excelente, tem muita gente receosa com medo de que isso faça com que futuramente, daqui a um tempo, os planos de saúde aumentem de valor. Isso vai ser possível? É um reflexo que o senhor acha que vai acontecer? Veja só, Sofia, pode ser que aconteça isso na prática, né? Se o uso for extremamente exacerbado, mas eu diria o seguinte, o profissional tem muita responsabilidade quando prescreve essas terapias, né? Isso já vinha acontecendo e as operadoras já estavam sendo forçadas a cobrir por decisões judiciais. Aqui no nosso estado, para você ter ideia, o ano passado nós tivemos uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal que obrigou, no caso dos pacientes inseridos no TEA, no transtorno do espectro autista, a também ter toda a assistência de forma ilimitada. Em 1º de julho, a ANS trouxe uma outra ótima decisão, que foi ampliar a cobertura dos pacientes inseridos no transtorno global do desenvolvimento, que insere o TEA e várias outras síndromes, e também determinou ilimitadamente a cobertura. E agora ela amplia para todo e qualquer paciente. A ANS ela destacou, Gilvan e Sofia, na decisão, que ela pretendeu aí ampliar e trazer igualdade no tratamento, né? Porque assim, existem outras síndromes que de repente não estariam inseridas no transtorno global do desenvolvimento e que continuariam tendo alguma objeção em relação à cobertura dessas terapias. E agora ela ampliou para toda e qualquer patologia. O que é que a ANS determina? Tem que se seguir o que prescreve o médico assistente que está ali acompanhando aquele paciente. Essa é a recomendação a partir de agora. Se o plano limitar, o que é que esse paciente deve fazer? Qual o caminho? Ótimo, Gilvan. Se houver limitação e alguma restrição por parte do plano, automaticamente ele entra em contato com a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar e abre uma reclamação em face da sua operadora. Além disso, local aqui no estado, ele pode buscar as instituições que amparam e defendem os consumidores, solicitando ajuda também dessas instituições. A ANS, especificamente, ela é muito ativa, Gilvan, nesse sentido. Então, quando o paciente abre a reclamação, ela entra automaticamente em contato com a respectiva operadora e dá depois uma
uma resposta ao paciente. E se a operadora, nesse caso, descumprir a norma, ela poderá já de imediato sofrer sanções administrativas, né, impostas pela própria agência, e também poderá sofrer outras medidas judiciais que o paciente, a partir de então, poderá buscar ajuda também do Poder Judiciário. Claro que essa decisão ela acontece a partir de agora e aqueles pacientes que, porventura, já vieram a pagar várias sessões por fora, já vieram ali tentando na justiça o reembolso dessas questões, dessas sessões, sejam elas de fisioterapia, terapia ocupacional ou fonoaudiologia, elas podem ter um reembolso com essa nova decisão ou tudo conta a partir desse momento? Olha só, Sofia, de imediato não existirá, de fato, essa facilidade de reembolso. O que existe em alguns casos são pacientes que buscam o Poder Judiciário questionando a negativa que ocorreu por parte da operadora e no bojo dessa ação, desse pedido dessa ação, além do tratamento, ele pede também o ressarcimento do que ele teve que custear por conta da postura indevida e abusiva da operadora. Mas, de forma administrativa, muito pouco provável que isso aconteça. As operadoras elas já não querem, veja, atender a prescrição do profissional para cobrir o tratamento. O que dizer, então, de ressarcir esses consumidores? Mas ele nada impede que ele busque, se for o caso, dependendo do caso concreto, o Poder Judiciário e o Judiciário irá analisar o caso concreto, a situação concreta e verificar se o paciente tem direito ou não a esse ressarcimento. Só para a gente entender, fisioterapia, por exemplo, às vezes você pegava assim, são 10 sessões, o médico prescrevia lá, são 10 sessões. Você ia para a clínica e tinha 10 sessões e poderia fazer mais 10 sessões caso fosse necessário. Esse limite acabou, né? Exatamente, João, correto. Esse limite não existe mais. O que o médico prescrever é o que deve ser coberto por parte da operadora. Ela não tem mais que discutir e querer limitar. Olha, este ano você já atingiu sua cota, agora só a partir do ano que vem. Isso não existe, isso é extremamente abusivo e isso interfere diretamente, como eu falei, na autonomia do profissional médico. Se for necessário alterar durante o tratamento, isso pode acontecer. Se for necessário mais, por exemplo. Caso o médico assim deseje fazer, sim. Se o médico entender que o paciente, apesar de já ter sido atendido com uma quantidade X de terapias, ele ainda necessita, por isso que eu friso bem essa palavra, de mais para o benefício da sua saúde, o médico irá prescrever e a operadora terá sim que atender de acordo com a decisão agora da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O senhor falou aí na questão em que, se for negado, se houver a negativa por parte do plano de saúde, aquele paciente que se sentir lesado de alguma forma pode entrar em contato ali com o plano de saúde, com a ANS e tentar a reclamação para que haja a liberação. Mas a gente sabe que esse processo de ligação é bem complicado, eles fazem de tudo para dificultar a nossa vida em relação a esse contato cliente-prestador de serviço. Existe alguma outra alternativa? Veja só, Sofia, na realidade são duas medidas que ele precisa fazer. Uma, entrar em contato com a sua própria operadora e pedir o comprovante, vamos dizer assim, dessa negativa. Por e-mail, se for por telefone, o número do protocolo, mas a ligação que ele precisa fazer, que é importantíssima, é uma ferramenta muito útil para o consumidor, é ligar direto para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para a ANS. E aí a operadora não interfere nessa tratativa entre consumidor e a ANS. E lá junto à ANS ele vai juntar essa negativa, ou esse número do protocolo da negativa, a prescrição médica, os exames, ou seja, tudo que ele tiver disponível, e vai pedir auxílio da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E é a ANS que entra em contato com a operadora dele, pedindo esclarecimentos daquele caso concreto. E se a operadora estiver descumprindo uma recomendação da agência, ela pode sofrer sanções administrativas, inclusive, além de ser obrigada a fazer a cobertura que ela negou anteriormente. Muito obrigada, viu, pelas informações. Ainda bem que trouxe notícias boas hoje aqui pra gente. Porque ultimamente está complicado, né? Principalmente em relação aos planos de saúde. Com Recentemente certeza. a gente falou, né, sobre os problemas com o plano de saúde. Tivemos agora não, agora a gente está tendo um progresso, pelo menos isso, né? Exatamente, Ivan. Feliz notícia. Bom dia para todos e até mais. Tchau, tchau. Até a Obrigado.